E não tem como ser diferente. Então, esse trabalho foi simples, mas eu vejo que foi muito positivo. Claro que ainda vou tirar ainda mais respostas, mais feedback dos professores, né? Porque não consegui pegar, assim, como é que se chama? A experiência de cada professor, né? Nós ainda vamos nos reunir ainda, mas eu já peguei, assim, alguns relatos de alguns professores, foi bem legal. Porque, na verdade, é isso, né? E vocês estão... Sim. Não, pode falar, termine. Porque é muito importante, a gente sofre muito com o problema da evasão, sabe? É uma coisa que me preocupou demais, porque a gente, em tempos normais, já luta com isso, né? Eu sempre digo que eu sou muito humilde em reconhecer que eu não tenho essa capacidade de reconhecer e superar os problemas da educação. Eu sinto que eu sou limitado para isso. Eu tento sempre trabalhar com minhas experiências, com o empírico, né? Com as minhas experiências vividas, porque, assim, uma ideia realmente para a educação, eu confesso, com meus quase 30 anos de educação, que eu não consigo, porque são tantas variáveis, são tantas coisas envolvidas. Quando você pensa que você pode fazer alguma coisa para aquele grupo, existe um grupo maior lá por trás que às vezes te atrapalha, entendeu? Então, assim, eu não tenho uma solução para a educação, nem para de jovens e adultos. O que eu posso falar e contar são experiências que eu julguei como sendo válidas e positivas, né? Eu julguei. Eu também não tenho até hoje a mensuração do trabalho de jovens e adultos, por exemplo. O que está sendo bom? Está sendo bom? Está sendo ruim? Por quê? A gente tem uma sensação boa, mas a gente não tem ainda dados. Por isso que um trabalho como esse que você está fazendo é de fundamental importância para se dar os primeiros passos, para a gente saber o tamanho da coisa que a gente está querendo trabalhar, ajudar, resolver, porque, como eu lhe falo, eu tenho experiências empíricas que eu julgo ter sido satisfatórias. Às vezes por mim, fiz aquele trabalho e eu fiquei feliz, vi alguns sorrisos, mas eu não sei até onde qual foi o alcance daquele trabalho. O que aconteceu com esse aluno depois que ele saiu da escola? Como foi a vida dele? Foi válido aquilo que eu ensinei para ele lá, aquele que ele aprendeu lá na escola? É isso, eu não tenho esses dados, eu não tenho essa informação. Aí um trabalho como o seu, você agora sim, você está fazendo um trabalho de anotação, de experimentos registrados, aí sim, eu digo que é um primeiro passo. Olá. Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, sou Antônia. Oi, Antônia, aqui é o Marcos. E aí, Antônia, tudo bem? Tudo bem, gente. Eu estava numa consulta online, coincidiu os horários. É tanta coisa que a gente agenda, depois vai ver que bate as coisas, mas tudo bem, agora estou podendo participar. Estou às ordens. Bom dia. Sem problema. Bom, então já que vocês podem... Então, pronto, já que estão as duas estrelas de hoje, alguns antes da gente conversar efetivamente, tá certo? Tá certo. Sessão de conversa com vocês. Eu tenho que deixar claro primeiro que, apesar de gravar, pode gravar. Mantém o anonimato de vocês em qualquer... Isso é um procedimento padrão de qualquer processo de pesquisa. Então, é importante que vocês saibam que isso, né, um artigo, um relatório, qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente vá citar as opiniões de vocês, produzidas aqui no momento, vocês serão tratados como um nome fictício, coisa parecida, para garantir essa integridade, né, da informação. Sem problemas. Isso é uma coisa. É que esse momento aqui, eu tinha falado para Marcos antes de chegar, Antônia, o ideal seria a gente ter 5, 7 colegas aqui. Como os horários bateram, a gente está
tendo um experimento só com vocês dois, os encontros. Pega um pulso aí pra mim. Tem muita interferência, eu não estou entendendo o que você está falando. Pega um pulso. Já pode. Pode sim, pega, depois bota aqui, depois falar com a médica, né? Pega aí. Oi? Vou falar aqui mais próximo do microfone. Melhorou? Melhorou, Antônia? Tranquilamente. Tá muito boa, tá me tá ouvindo? estou escutando bem. Estou escutando bem, Alessandro, agora. Também estou escutando bem. Todos. Também estou escutando bem a Antônia também. Antônia, e você? Diga, querido. A Antônia escuta bem. Agora estou escutando, é porque estava tendo umas interferências, mas agora está ótimo, o áudio está ótimo. Então tá ótimo. Então, a outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, nós estamos aqui nesse momento, além de vocês dois, nós temos duas pessoas comigo, Caroline e Cosme. Eles são dois estudantes de pedagogia que estão me acompanhando hoje nesse trabalho. Eles não vão, chama de grupo focal. Normalmente você tem uma pessoa que faz a mediação, que faz a provocação das questões. No caso, eu vou ocupar esse papel. E do que fica apenas observando. No esquema é impossível. Mas, de qualquer maneira, é um processo que é necessário ter mais de uma pessoa, além do condutor, além do mediador, observando, porque ela pode ter ideias e depois discutir com a gente coisas que elas perceberam que... A terceira coisa, que é bom dizer, as perguntas que eu vou fazer aqui, elas são absolutamente relacionadas ao cotidiano de vocês. Então, não tem propriamente certo ou errado. Das vivências que cada um de vocês tem. Como vocês, mesmo atuando na mesma escola, vocês atuam em contextos distintos, às vezes com turmas diferentes, ou mesmo com disciplinas diferentes, às vezes até em horários diferentes, então não dá para a gente, digamos assim, trabalhar com certo ou errado nessa história, né? O que a gente tem são formas diferentes de se relacionar com as coisas. Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que basicamente é isso daí. A gente pode ficar aqui 1 hora, né? Se por acaso a gente sentir necessidade, e aí, quando eu digo a gente, é nós três, não é só eu, mas se a gente sentir necessidade de continuar essa conversa, a gente pode marcar um outro momento, né? Eu vou ainda tentar ver se eu consigo um momento em que eu reúna mais do que nós dois, nós três, temos mais outros 3 colegas, ou 4, enfim, para ter essa riqueza, vamos dizer assim, maior de informações. Bom, podemos começar então? Sim, Leandro, com certeza. Sim ou não? Marcos, podemos começar? Antônia, sim. Pronto, beleza. Então tá. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês dois, aí vocês, quem quiser começar, pode começar, fica à vontade. Se vocês trabalham somente lá no Lia Campus, né? Um momentinho que saiu aqui um pouco. Sim. Quando for para... Você me avisa. Quando isso ajuda vocês trabalham no Lia Campus ou se só trabalham na EJA. Isso é a primeira pergunta. Como desdobramento dela, seria se essa condição, caso vocês só trabalhem no Lia Campus e só trabalhem na EJA, se essa condição ajuda vocês pensarem melhor o trabalho de vocês. Posso? Antônia, primeiras damas?
Não, eu sou professora do Lia Campos à tarde, né? E no município pela manhã. Então, eu trabalho com o EJA, né? Lá no Lia Campos. E de manhã eu trabalho com adolescentes. Eu tenho turmas de quinto e sexto anos. São realidades bem distintas. Mas ajuda, porque como eu sou da área de inglês, às vezes eu consigo trabalhar alguns textos em comum, né? Textos discursivos, eu consigo. Mas eu trabalho com Fundamental 1 e à tarde com o Liacan, com o EJA, viu? Antônia. Pronto, Alessandro, agora você fez uma pergunta muito importante. Essa coisa da experiência do trabalho, de você trabalhar. Não sei se está me ouvindo? Pronto. A coisa de você trabalhar com ensino regular e com ensino de EJA. Há muito tempo, nas reuniões, nas conversas com os colegas, eu sempre peço isso, para que quando a gente pise na escola, no Centro de Educação de Jovens e Adultos, a gente tenha certeza que ali não é o ensino regular. E eu explico por quê. É muito importante a gente saber que os jovens e adultos, e grande parte adultos, não são crianças. E às vezes, no corre-corre do professor, que trabalha quase sempre 3 turnos, ele vem de escolas regulares, com aquela turminha, né, sexto ano, 11 anos, sétimo ano, tantos anos. Quando chega no Lia Campos, por exemplo, tem aquela diversidade de idades para aquele patamar de fundamental ou de médio. Então, a coisa da infantilização do ensino dentro da educação de jovens e adultos. Eu me preocupo muito com esse tema. Eu chamo muita atenção, brinco muito com os alunos e com os professores, a começar pela capa dos trabalhos. Eu, por exemplo, posso citar um exemplo, eu fico vendo os trabalhos que são entregues aos professores, muitas vezes com aquelas capas do tempo que eu tinha 10, 11 anos, cheio de enfeites. Então, é uma coisa que eu tomo muito cuidado, eu converso muito sobre isso com eles. São infantilização do ensino para adultos, entendeu? Me preocupo muito com isso. Marcos. Oi. Tá me ouvindo? Espera aí só um pouquinho, porque a minha conexão caiu. Tá. Ela retornou agora, peraí. Ela retornou agora, tá? Espera só um pouquinho. Por isso que eu apaguei. Essas são coisas do ao vivo. São coisas do ao vivo, isso acontece. Não, porque começou a chover aqui, eu tô achando que tem alguma coisa. Rapaz, agora que eu percebi, o tempo fechou mesmo. Tá chovendo muito aqui também. Deve ter tido alguma queda de energia aqui também. Sim. Espera aí que eu tô voltando, viu? Vou voltar no outro computador, que é mais importante, porque ele pode fazer a gravação. E eu tô lhe escutando e lhe vendo muito bem. Você. Tá muito bem, tô lhe vendo, Alessandro, né? inclusive. Beleza. Antônia então, também, tô escutando bem. Me desculpe. Sim. Teve alguns segundos que eu perdi a tua fala, mas você estava dizendo que tranquilo. Era muito importante essa coisa de trabalhar só na EJA. Continue. Sim. Sou eu, Marcos? Marcos? Vou falar, hein? Sim, Marcos. Sim, a importância de saber que, eu tenho, o professor ele trabalha com ensino regular, vou usar esse termo, irregular e o EJA, e trabalha no EJA. Saber que lá é um trabalho e no EJA é outro, porque eu me preocupo muito com a infantilização do ensino dentro dos centros de jovens e adultos, entendeu? Porque eu não posso trazer aquela metodologia, aquele jeito de trabalhar, aqueles conteúdos daquela forma apresentada para o meu aluno de EJA. Isso é muito, muito importante, porque muitas vezes aquele meu aluno ali na minha frente, ele tem um mundo muito parecido com o meu em termos de experiências de vida, entendeu? Para eu trazer de um aluno lá de 11, 12 anos, porque o assunto é o mesmo, então eu vou tratar do mesmo jeito. Então, é uma coisa que eu sempre converso com a turma sobre isso. Eu estava até brincando aqui com você, falando sobre a capa dos trabalhos, né? Eu percebo muito quando eles vão entregar os trabalhos, a capa vem com aquele formato de muita flor, o nome do professor em 3 cores, cheio de arco-íris. Eu falei, vocês aprenderam isso quando tinham 10, 11 anos. Hoje vocês estão com 30, 40 e fazem a mesma capa. Aí eu brinco, falei, quando vocês entrarem na universidade, vocês vão me entregar uma capa desse jeito. Aí ao lado da direção eu até botava um modelo, eu estou até devendo isso a ele, que eles me pediram, um modelo de uma capa assim,
mais ou menos já próximo do que ele vai ser futuramente exigido na sua vida adulta de aluno, entendeu? Então eu pego esse exemplo da CAP para ficar insistindo com os professores sobre essa coisa de tomar o cuidado sobre a infantilização do ensino de EJA. Mas me diga uma coisa, Marcos, você fala isso em relação... Você fez um comentário aí que você falou, que você fala para os seus alunos, né? Sim. Mas você percebe essa coisa infantilizada na forma como os seus colegas professores, pelo menos alguns, atuam em sala de aula? Não chega a ser uma coisa assim generalizada, né, por todos os professores, mas existem esses momentos, e eu entendo por quê. Como eu falei, um professor de carga horária, muitas vezes de 15 horas por dia, eles fazer essa virar essa chave, muitas vezes fica difícil para o professor, entendeu? É igual, por exemplo, você no ensino regular, você sair de um sexto ano e entrar num pré-vestibular, às vezes dá uma coisa na sua cabeça, entendeu? Não é fácil isso. E quando você muda, você parte para uma escola que tem uma outra modalidade, como é de jovens e adultos, aí que o cuidado tem que ser maior. Por isso que eu digo, o professor de educação de jovens e adultos, ele tem um trabalho diferente, ele é especialista com jovens e adultos, não é aquele do regular. Se você fizer, eles vão aprender uma coisa ou outra, mas fica descompassado e às vezes desestimula. E às vezes geram até problemas. Por quê? Porque você não pode ter um método de ensino aplicado em crianças para adultos. O adulto, eu já participei de algumas situações de ter que apaziguar uma situação, porque o professor, por exemplo, tratou o aluno de forma infantil. Tipo, você entregou o trabalho 2 minutos atrasado, então eu não recebo mais. Aí dá uma lição de moral, como dá para menino de 11, 12, 13 anos. E às vezes o cara está ali vindo de 2 turnos de trabalho, entendeu? Eu digo, na realidade do noturno. E é preciso esse olhar diferente, sim, ao professor, ao aluno, entendeu? Mas isso a gente conversa e eu sempre escuto assim, a conversa sempre é muito boa com os professores, eles saberem que dar aula para a educação de jovens e adultos não é a mesma coisa de dar aula para ensino regular. Toda vez que chega um professor novato na escola, quando eu tenho a oportunidade, eu converso com ele sobre isso. Olha, professor, você está vindo da escola X, aqui o aluno é assim, assim, assado, já aconteceu. O que eu faço para ele, o que eu conto? Eu não ensino, eu conto experiências. Como eu te falei, antes da Antônia chegar, eu sou muito humilde em dizer isso, eu não tenho a solução para a educação, muito menos para a educação de jovens e adultos. O trabalho é com experiências. Então, eu vejo que, quando você trata o aluno de EJA como um adolescente ou aquela criança, não é benéfico isso, com as experiências que eu tive. Então eu passo para eles e eles aceitam. Os novatos eles ficam, Marco, pode deixar, já tive uma certa experiência, já trabalhei com supletivo, não sei aonde. Eu falei, pois bem, então traga um pouco dessa sua experiência para cá, perceba aqui o ambiente, e aqui nós somos quase todos adultos, né? Então se lembrar disso. Verdade. Antônia? Você quer que eu fale mais um pouco, Alessandro? Será que caiu a ligação? Será que caiu? Antônia, eu estou vendo perfeito. Espera aí, vocês estão me ouvindo agora? Sim, eu estou perfeito. Pronto. Não, então, o que eu ia dizer é o seguinte, que a tua opinião agora é bastante funcional, Antônia. Como é? Como é que você trabalha na EJA e você disse que trabalha na rede municipal no regular, não é isso? Isso, olha aí. Então, Verdade. a sua opinião aqui é muito importante nesse momento, porque Exatamente. você trabalha com, digamos assim, as duas possibilidades, né? Isso. Como é que você faz essa distinção, né? Como é que você passa de um lado, como é que você vira essa chave, como foi falado aí pelo professor Marcos? Você vira a chave como? Quais são os critérios para você virar a chave? Não, assim, como eu trabalho com sextos e sétimos, né, no município, então realmente eu estou com alunos na faixa etária, né? São crianças de 11 até 10, eu já peguei crianças de 10 anos, 10, 11, 12.
são realidades distintas. Então, mas assim, agora não, em outros momentos eu já trabalhei com ensino fundamental 2, quinta e sexta à tarde, mas eu não vou falar do passado, tem que ser o presente, não é isso? Então, fica à vontade, com as crianças, o que você quiser. O trabalho, não, com a criança o trabalho é bem diferente, eu trabalho dentro, como é que se diz, e logo que os alunos que eu trabalho do Terezinha Paulina, eles estão na faixa etária. Então, realmente, eu trabalho com aqueles temas, como é inglês, eu trabalho com aqueles temas bem, ainda muito, é tipo um letramento em língua inglesa, entendeu? Uhum. Que não deixa de ser também na EJA, que também chega muitos alunos, eu trabalho com ensino fundamental lá e médio. Então, os alunos também, eles chegam muito, não deixa de ser também um letramento em língua inglesa, só que são textos diferentes, são abordagens diferentes. Uma vez ou outra eu trabalho uma coisa que é comum, que é uma coisa mais geral, né? Eu gosto muito de trabalhar com temas, né? Assim, temas atuais, principalmente no Lia Campus. No Lia Campus eu trabalho muito com textos, que a gente possa ter uma discussão a partir daquele texto, entendeu? Eu trabalho, às vezes, músicas, sempre voltadas para que a gente possa discutir algo. Eu sempre tenho essa preocupação. Você me conhece, Alessandra, sabe como eu sou. Eu sempre trabalho nessa linha de pensamento, de buscar sempre uma conscientização, trabalhar temas, por exemplo, trabalho um tema de drogas, um tema sobre drogas, ou um tema sobre política, às vezes até sobre doenças, depende muito às vezes do público. Eu tenho preocupação também, Alessandro, com essa questão do público. Eu tenho preocupação de conhecê-los um pouco. Você sabe que eles, quando eles estão chegando, eles são muito assim acanhados, têm medo, e a gente fica procurando tem algumas estratégias de poder conhecê-los um pouco mais para poder direcionar o trabalho. Então, eu sempre tenho públicos diferentes, todos os semestres. Tem textos que eu trabalho muito bem com os alunos, mas já tem outros que fluem. Então, isso é importante, a gente ter esse conhecimento do aluno, da realidade do aluno. Conhecê-lo um pouco, eu sempre procuro, embora eles não gostem, mas eu procuro saber um pouco, pelo menos de onde eles vieram, o bairro que eles... Sempre eu pergunto, vocês vieram de qual bairro? Vocês vieram de qual escola? Quanto tempo que vocês não estão sem estudar? Tem muitos alunos que passam 10 anos, tem muitas mães de família que estão voltando, né? Então, a realidade do público da EJA é muito diferente. É um público... É muito gostoso de trabalhar, entendeu? Eu gosto muito. Eu tive essa felicidade de ir para o Lia Campus. É o que eu sempre digo para os meus colegas. Eu gosto muito. Não estou falando aqui da boca para fora, não. Eu falo mesmo, eu gosto de lá. Eu digo a Silvana, é um lugar que eu me encontrei. Eu passei muitos anos trabalhando no ensino regular, na escola pública. Eu já estou com 17 anos, né, de escola pública estadual. Então, eu trabalhei muito com o médio à noite. Então, eu sempre trabalhei essa realidade, né? Eu sempre busquei trabalhar. Parece uma coisa, foi muito bom, foi um presente para mim trabalhar no Lia Campus com o EJA, porque realmente é a minha formação. A Alessandra me conhece, sabe sempre que eu trabalhei nessa linha. Os grupos pelos quais participei dentro da universidade sempre foram voltados para essa questão, né, da formação como um todo. Então, eu não tenho especialização em EJA, mas ele sabe que até a minha própria dissertação de mestrado trabalhou justamente um dos projetos que a Alessandra coordenava na época, né, que era o Pronera, foi meu corpo. Pronera, eu tenho um orgulho disso, né? Então, assim, eu trabalho realmente da questão do letramento, né? No caso, mesmo sendo inglesa, mas eu procuro trabalhar a realidade do aluno. Isso aí é uma coisa que eu não deixo, é uma coisa importante. E, claro, tem que ter os conceitos básicos, né? Língua inglesa eu tenho que pelo menos saber, mesmo dizer bom dia, as coisas básicas. Eu tenho que isso, né? A simplicidade, questões turísticas, tratar, como atender uma pessoa no hotel. Então, eu procuro sempre
só pincelar essas coisas de acordo com a turma, entendeu? Isso aí eu tenho essa preocupação sempre. Ô, Antônia, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Eu ia depois perguntar a Marcos, queria a opinião dele. Você falou assim, que eles não gostam muito quando você pergunta sobre eles. Fala um pouco mais sobre isso. Por que você acha que eles não gostam? Eles não gostam ou eles se assustam? Enfim, como é que é? Os dois, ambos, se assustam e alguns não gostam. Tem gente que não gosta mesmo, né, Alessandro, de que a gente invada a privacidade. Mas eu digo para eles, gente, isso aqui é só mesmo para eu conhecer um pouco vocês, é mais para eu poder traçar meu direcionamento nas aulas, né? Então, eu tento deixá-los tranquilos em relação a isso. Mas não são todas as turmas que eu faço isso, não, entendeu, Alessandro? Porque cada turma assume um direcionamento diferente, são realidades muito distintas, né? Então, eu tenho 3 turmas de médio, né? Tinha, né? Agora, com essa pandemia, eu estava de licença prêmio, inclusive, né? Eu voltei, entre aspas, não voltei, porque eu não estou tendo acesso ao SIGEDUC, por questões de matrícula, acho até que Marcos deve saber explicar direitinho essa questão, né, Marcos? Porque a gente não está tendo acesso. Eu estava de licença, eu não estou tendo acesso a nenhum turno. Eu já até comuniquei a Silvana, ela disse, não, Antônia, fique bem tranquila em relação a isso. Eu não estou conseguindo enviar mensagem, atividade pelo SIGEDUC, tá? Agora, mas me diga uma coisa, vamos lá, deixa eu só entender um pouco mais sobre isso. Pode perguntar. Então, porque você diz assim, cada turma tem um direcionamento diferente, mas para ter um direcionamento, é só para eu entender, tá certo? Para ter um direcionamento, não é importante que você saiba quem é a turma? Então, assim, a minha pergunta é... Com certeza. Então, porque você disse assim, não acontece com todas as turmas, porque cada turma tem um direcionamento diferente. Aí, então, mas minha pergunta é, então, você não pergunta quem são eles para todas as turmas, por quê? Ou você pergunta apenas que, quando você diz assim, que o direcionamento é diferente, é porque o resultado dessa pergunta sua assume contornos diferentes. Só para eu entender. Não, então, é porque assim, quando você. Nem sempre isso vai funcionar no primeiro dia de aula. Não é no primeiro dia de aula que eu faço isso. Sim, pode ser. Pode ser no primeiro dia. E pode ser durante os dias, entendeu? Certo. Quando eu disse assim, depende de como a turma vai agir, porque é tão. Como eu posso explicar? É complicado. É ao longo do processo, Alessandro. É o processo. Porque, assim, se eu vejo que tem turmas que se abrem mais, alunos, então eu vou perguntando mais. E aí, você mora em aonde? Comunidade? E, às vezes, também, por exemplo, tem um questionário que eu faço com eles, que é sobre você, about you, o título em inglês. Então, esse tema tem nome, endereço, é tudo em inglês, né? Perguntando. Professora, não. É tipo assim, como é que a gente chama? Um perfil. Um perfil não, como é que a gente chama? Esqueci o nome. Que a gente faz no início, quando a gente faz. Ai, meu Deus. Um levantamento. Tem um nome. Alguns chamam de diagnóstico. Diagnóstico, Que eu não digo para eles, Alessandro, que é um diagnóstico, não vou falar essa palavra. Eu faço aquele questionário logo no início, e ele diz, professora, a senhora quer saber até nosso telefone? Eu disse, gente, isso aqui vocês não precisam colocar o telefone de vocês. Aí eu pergunto questões pessoais, eu posso até depois bater uma foto mais adiante, se vocês precisarem, desse questionário. Tanto com o médio como com o fundamental. Porque lá tem também a questão dos gostos dele, o que é que você gosta, seus hobbies, tem pergunta à altura, coisas básicas, assim, pontuais, na língua inglesa, né, que é coisas bem pontuais. E tem, assim, perguntinhas, assim, seus hobbies, eu acho que música, umas coisinhas assim mais... Então, tudo bem. Eles ficam, em relação a esse diagnóstico, esse questionáriozinho, às vezes eles ficam um pouco incomodados. E muitas vezes
eu procuro também, eu pergunto verbalmente, mas eu estou evitando, eu vejo que eles não gostam, sabe? Sim, Porque tem sim. alunos que vêm de algum... Eu já percebi também isso. É como eu digo, cada realidade, isso vai fluir de acordo com a turma, né? Tá, Vai mas fluindo, deixa Vai eu... entender? Deu, mas eu queria só aprofundar um pouco mais. Pode perguntar. Aprofundar a sua sensibilidade. Veja só, o que é que diz para você, o que é que lhe indica que, por exemplo, fazer esse movimento de conhecê-los no início seja melhor do que no processo ou o contrário? O que é que faz você tomar essa decisão em ser de um jeito ou de outro? Dependendo do que eles dizem, né? Mas Porque eu tenho perceba, Antônia, peraí, Antônia, peraí, calma, só um pouquinho, veja só, você está dizendo, depende do que eles dizem. É uma questão de lógica. Se eles dizem, então é porque você pergunta sempre, ou não. eu sempre procuro perguntar aos pouquinhos. Pronto, então é isso que eu quero saber. Um processo. Porque o questionário, muitas vezes eu discuto assim, em 3 aulas, né? 2 aulas. Mas você sempre faz. Sempre. E ao longo do processo, beleza. eu sempre vou buscando colher mais coisas. E é sempre no início das atividades. Os gostos deles, assim. Não, às vezes eu também já chego com a atividade pronta, né? Mas pronta de acordo com o que eles disseram. Eu tenho essa preocupação. Não, beleza. Então, deixa eu só entender. Então, sucintamente, você sempre inicia o seu trabalho com um questionário about you, por exemplo, né? Pode ser, às vezes pode ser outra coisa, mas eu vou pegar o que você falou. Então, você sempre começa com isso daí. De acordo com a reação deles a isso daí, é que você aprofunda um pouco mais ou um pouco menos esse conhecimento, é isso? É, isso. Porque como é no início do semestre, né? A gente está se referindo ao início das aulas, não é isso? Isso, beleza. Não é no início de cada aula, é no início do semestre. Do semestre, claro, entendi. Beleza. Ô, Marcos, você também faz algo parecido? A gente está discutindo aqui linguagem, né? É um tema bem importante e eu acho que isso aí tem que ser muito, 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 muito observado. Eu me preocupo muito com isso. Aquela coisa da infantilização do ensino passa por isso. A linguagem que nós temos com nossos alunos, seja ela escrita ou falada, ela tem que ter como norte o conhecimento de que quem é o nosso aluno. Ele, a princípio, ele é um aluno praticamente adulto, e mais, sobre essa coisa que a Antônia falou, do aluno não querer falar. Um dos motivos, não vou dizer que são todos, mas um dos motivos é que, por exemplo, a educação é tratada assim, ensino regular, e quem não está naquela parece que é o irregular. O aluno de EJA, ele já chega com isso na cabeça, que ele está até incomodando, porque eu já escutei isso várias vezes, só muda as palavras, mas a intenção é essa. Desculpa, eu estou aqui tão atrasado, lhe dando trabalho, eu já era para ter estudado há muito tempo atrás, e eu estou aqui. Então, muitas vezes, quando você pergunta quanto tempo você está sem estudar, de onde você veio, causa, sim, isso oralmente. Causa, sim, causa uma timidez, uma vergonha, entendeu? Uma vontade de não falar sobre aquilo. Por quê? Porque ele não está no ensino regular. Ele não está fazendo o ensino fundamental com seus 14, 13, 12 ou 11 anos. Então, eu já escutei muitas vezes quase que um pedido de perdão e desculpa para mim. Falei, mas olha, eu sempre dou uma resposta do tipo, não existe hora certa nem errada de estudar, porque errado é não estudar. Aí eu pego alguns exemplos de alunos que eu conheço, como eu te falei, eu não tenho essa informação da minha gama de alunos, mas eu tenho histórias bonitas de sucesso de gente que começou, até do nosso EJA, lá no nosso EJA ele começava desde a alfabetização, é porque tiraram. Nós tínhamos uma turma, que era o antigo primário, né? Nós tínhamos uma turma dessa lá. Eu tenho um exemplo de um aluno que saiu de lá e conseguiu se formar em psicologia. Eu sempre uso isso como essa história dessa aluna. Ela, de vez em quando, ela até ia lá na escola, eu passava de sala em sala com ela. Olha aqui, uma aluna EJA, 100% EJA, do Lia Campos,
eu vou deixar aqui ela falar um pouco da experiência dela, eu deixava a aluna contar e contava, e eu ficava só observando como eles acreditavam naquela pessoa e naquela história. Eu falava, é disso, é realidade, eles precisam de realidade. Os alunos do Dia Campus, eles precisam de realidade, falar da vida, de coisas que importam a ele. Por isso que projetos paralelos, sair um pouco da ciência, é de extrema importância, mas é de total importância. É por isso que eu estou sempre motivando os professores, vamos ter ideias, conversar, alguma coisa a gente pode fazer a mais, entendeu? Fora a ciência de sala de aula, alguma coisa a mais, porque eles precisam falar da vida deles, da vida real deles. Eles já não têm mais tempo para ficar com tantos sonhos, não. Eles já estão com 30, 40 anos, eles estão apressados, eles são ansiosos, e são tímidos, e são muito tímidos, recatados. Acredite, que quando você vê um aluno, embora isso eu digo porque o EJA está ficando jovem, eu não sei o porquê disso, mas o EJA está ficando jovem. Às vezes você pega aquele aluno, entre aspas, bagunceiro, né, que gosta de aparecer, que nem combina muito com aquele ambiente. Mas você pega ele para conversar assim separadamente e você vê que ele não tem aquela energia, ele não é aquele espoleta, não. Ele é tímido, ele é recatado, ele sabe que ele está correndo atrás, entendeu? Aí você conversa com ele e você vê que ele, não, rapaz, você não tem motivo para estar com essa brincadeira, gritando no corredor, nem fazendo essa bagunça e deixando de assistir a aula. Aí ele rapidinho, ele tem um tique assim, é verdade. Por quê? Porque ele já é adulto. Se ele tivesse 13, 12 anos, ele estaria nem aí pro meu discurso. Ele fala, deixa de ser chato, rapaz. Lá não. Lá a linguagem funciona. Se você acertar sua linguagem com um aluno do EJA, você vai ter bons resultados. Então a linguagem é de muita importância. Falar de coisa real, da vida deles. Porque eles já estão na vida, eles já são pais, eles já trabalham, eles já têm dívidas, entendeu? Eles já têm problemas reais, né? Como todos nós temos. Não é mais aquele inconsequente jovem que está ali só para deixar o futuro chegar, não. O futuro dele já chegou. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Então essa timidez que a Antônia falou, isso aí é corrente demais. Tem muito essa timidez, essa vontade de quase que se esconder na hora de uma pergunta dessa. De onde você vem, o que você faz, por que você está aqui? Ele quase que se esconde assim. Professor, não me pergunte um negócio desse. Mas é de extrema importância também. O professor tem que conhecer o seu aluno, sim. O bate-papo é natural, é formal. Você nos perguntou agora aqui, Antônio, de onde você trabalha? Quantas escolas, marca? É comum, uma conversa, a gente saber com quem a gente está se relacionando. Até aqui, ó, nesse exato momento, o professor Alessandro perguntou aqui aos dois alunos aqui, ó, Antônio e Marcos, sobre o nosso dia, né? Isso é muito normal. O Marcos, essa ideia de trazer uma pessoa que já passou pela EJA, né? Você falou que você trouxe a menina, esse caso dessa menina que se formou em psicologia e tudo mais. Esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, né? É algo que a escola faz. Quando eu digo a escola, não estou falando de alguns professores da escola, mas é algo que a equipe da escola, ela realiza com certa frequência para poder fazer essa estimulação, não? Não, Alessandro, isso aí são coisas esporádicas. Por exemplo, nós estamos lá, chega um aluno para nos visitar, que fazia tempo que não ia lá, pegou, vinha passando, entrou. Eu aproveito aquele momento para a gente fazer isso. Mas isso que você falou já me dá aqui ideias da gente fazer com que isso fique fazendo parte do processo, para eles acreditarem no nosso trabalho. Você já me deu uma ideia aqui, ó. Me ocorreu aqui... Eu já anotei aqui. Então, me ocorreu aqui o seguinte, se todo ano, todo semestre, né? Claro que seria importante ver um pouco também a história do rodízio, né? Mas, por exemplo, a cada entrada de novos alunos, digamos, no primeiro dia de aula, você chamar para um determinado lugar só aqueles novos alunos, porque, claro, os velhos, os mais antigos já podem ter participado, isso. Né? Já viu essa história, né? Mas imagina aí, você todo semestre com aquele grupo de novos alunos, vocês, vem aqui, temos uma conversa aqui, como bem-vindo, como uma conversa de boas-vindas, né? E aí traz essa moça, traz um outro rapaz, traz um outro aluno, porque aí você poderia todo semestre ter esse conjunto de atividades de boas-vindas com essa característica, de modo que, digamos assim, você ia formando já um pouco a expectativa, né? Formando um pouco desse sentimento com os alunos, né?
me ocorreu aqui que poderia ser uma boa atividade. Uma boa atividade. Pelo menos para os novos, né? Aqueles novos identificados. A gente foi conversando aqui, já foi me dando um estalo aqui. Eu falei, ó, deixar isso como uma coisa que fizesse parte do processo mesmo. Alessandro, realmente essa questão, o que eu vejo é isso mesmo. Eu acho que muitos deles, quando chegam, eu estou me referindo mais assim, quando chegam os alunos do médio, né? Que é EJA também. E eles estão há muitos anos fora de sala, realmente eles sentem essa vergonha de se expor, pelo fato deles terem passado muito tempo fora de sala. E eu já peguei alunos 20 anos afastados, né? Então, realmente isso é muito comum. E a gente tem que ter esse cuidado, né, de como tratar, como abordar, né, essa questão de descobrir um pouco sobre eles. Então, eu tenho essa preocupação e quando eu vejo que eles não querem falar, também não insisto, sabe? Eu sou muito tranquila em relação a isso. E eu sempre tento, eu sempre falo para eles, né, sabe? Quando eu vou me apresentar, né, falo da minha experiência e tal, e digo para eles, né, que eu já trabalhei todos os níveis, desde os pequenininhos, do infantil até já pessoas da universidade. Eu sempre falo para eles. E várias, já alfabetizei pessoas com 60 anos. Eu já bati meu recorde, acho que 67. Na época que eu era com Sandra Borman, logo quando eu iniciei assim, na época da universidade. Então, eu trago esses exemplos para eles, digo para eles que não, que isso que sempre o momento é aquele. Se você decidiu agora estudar, esse é o momento. Então, aproveita esse momento para realmente aproveitar, e que nunca é tarde. Eu procuro, a gente que é professor, a gente também tem várias múltiplas funções, né? É psicólogo, muitas vezes até chegar com o carinho, a gente tem que ter esse cuidado, né? O carinho de por isso que a gente paga psicologia, mulher, no curso. Exatamente. Né? Então, eu digo, olha, gente, não se preocupe, isso aqui não é nada, eu não estou querendo fazer uma ficha de vocês, não. É só mesmo para eu conhecê-los mais. Mas a gente tem que ter esse cuidado, eles realmente são bem desconfiados, né? Claro, mas tem nada certo. Ao longo do processo, né, a gente vai ganhando, né, eles assim, e no final é bem prazeroso. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Aí, como você falou agora, a gente pode começar com o Marcos. Eu estava vendo nas respostas que vocês deram para aquele formulário que eu pedi para vocês já colocarem algumas respostas. Eu percebi o seguinte: a grande maioria dos colegas sente necessidade de uma formação específica na EJA, né? Muito provavelmente é porque, durante o período da universidade, não tiveram uma formação específica, né? E quero crer que também depois que entram na rede, não acontecem tantos processos de formação. E contínua, né, Alessandro? Como? Contínua, né? Sim, uma formação contínua. Isso. E aí tem o seguinte, tem duas coisas que aparecem dessas questões, né? Uma é a dificuldade de trabalhar na EJA, algo que foi muito falado, tem duas coisas que foram muito faladas. Primeiro, a questão da diversidade de níveis entre os próprios estudantes e outra questão de material pedagógico específico, né? O que é que vocês teriam falado sobre isso? Vocês têm essa dificuldade também? Eu tenho, Alessandro. Porque são realidades muito distintas. Mas, assim, eu tenho um banco de dados grande. Eu tenho taxas de textos, ao longo da experiência, né? A gente vai adquirindo. A necessidade maior é, assim, de trabalhar temas mais que envolva eles assim, como é que eu posso dizer? Socializando, a questão da socialização entre eles, e que desperte o gosto para eles
continuarem, que não seja só ali, porque muitos só querem terminar o médio. Eles não pensam assim, poucos, né? Poucos. Olha que eu sou da tarde, pouquíssimos. Não sei a realidade do noturno e do matutino. Eu só posso falar pela realidade da tarde. Poucos querem fazer uma faculdade, né? Poucos pensam em seguir com os estudos. Eu digo para eles, é isso que eu sinto, essa falta. Como trabalhar isso? Porque você sabe, Alessandra, as coisas têm uma velocidade tão grande de informações. E a gente ainda está na escola pública tão capenga, nós estamos ainda tão atrasados. Cara, a gente não tem... Por exemplo, agora mesmo, essa realidade da questão da pandemia. Poxa, a gente não está trabalhando com esses alunos, a gente não tem... Eles não têm acesso às informações, minimamente à internet, mesmo que eles têm um pacote pequeno, mas aquilo ali é para o dia a dia deles, a gente não chega junto a esses alunos. Então... essa questão contínua, você viu que essa pandemia agora, com esse processo, isso jogou na cara, não só nós, professores, mas dos gestores. E eu não vejo esse compromisso, a gente não tem um compromisso dessa formação contínua com a gente, professores, e muito menos com os alunos. A pandemia jogou isso na cara. Então, isso aí é uma realidade que eu tenho me preocupado muito agora, ultimamente. Poxa, como é que vai ser agora, né? A gente não está fazendo quase nada. A gente não está chegando, essa galera está afastada esse período agora todinho, nós estamos em setembro. A gente não tem uma política pública para esse povo. A gente não tem nenhuma para a gente, nós professores. Eu digo assim, minimamente, é claro que a Secretaria do Estado, a gente teve alguns encontros, algumas formações. Vocês também, que estão com esse projeto muito interessante também, para quem se interessa, isso tem validade, né? Então, isso é importante, realmente. Mas isso, para que não é aquela... É mais a gente estar como voluntário, né, Alessandra? A gente não está assim, chegou, você tem que fazer. Eu tive interesse, né? Como o Marcos teve, outros colegas que vão participar tiveram. Mas não existe uma coisa assim, contínua, coisa certa. Não, isso aqui chegou, tem um número limitado de pessoas. Uma coisa amarrada. Eu sinto falta dessa coisa amarrada a cada ano, um encontro. A gente nunca mais na vida, nós tivemos uma formação com todos os colegas. Está chegando, mas para quem realmente tem interesse. Mas eu acho que deveria ter uma coisa mais empática, sabe assim? Agora, não eu obrigatória. digo... Não é questão obrigatória, mas se tivesse de forma contínua, aquilo ali, Sim. Olha, essa formação chegou para a escola, chegou para os professores e vocês façam. Né? Agora, Antônia, eu fico vendo... Tem que ter a cobrança também, sabe, do outro lado. Eu sim. Radical, não sei, pode ser que eu esteja errado. Agora, um trabalho como esse aqui, por exemplo, a gente fica, às vezes, a gente espera que chegue, né? A gente espera tanto, né, Antônia? E não chega, a gente espera. Algumas coisas têm que partir da gente mesmo, sabe? Então, acho que um trabalho como esse aqui de UFRN com o Lia Campos, a gente passando como é que a coisa funciona, a gente ensinando, inclusive, porque as nossas experiências são de muita importância. Eu tenho certeza que a UFRN está aqui, através de Alessandro, está ouvindo aqui a gente, as nossas experiências, eles vão anotando, daqui a pouco eles vão trazer alguma coisa para a gente, porque está sendo assim, ó, a gente está levando a informação, eles vão lá trabalhar essas informações, vão retornar para a gente. Já saiu uma pequena ideia aqui já hoje, então a gente tem muito o que fazer a partir da gente mesmo, porque essa coisa de ficar esperando muito, não chega não, viu? A gente tem que começar a dar o primeiro passo como um trabalho como esse, por exemplo. Não, verdade. O seu relato todinho, o Alessandro ficou aí, ó, atento, anotando. É muito importante a sua experiência. Porque o que a gente tem, nós temos a nossa experiência. Entendeu? Eu falo assim, Marcos, no sentido de ter uma coisa sistemática, entendeu? Sim, certeza. É verdade. Porque aqui nós estamos de muita boa vontade, porque nós queremos, nós buscamos isso, mas eu acho que teria que ter uma coisa mais sistemática, entendeu? Tenho certeza disso. E às vezes a gente se sente aquela coisa de você querer, a gente quer navegar, a gente vê que tem pouquinhas pessoas com a gente tem medo de se afogar, sabe? E até porque a gente tem que trabalhar em conjunto, então se só eu, você, um grupo procura, mas a gente tem que estar em sintonia.
Antônio, e quando não tem grupo contrário, né? A gente querendo ir e alguém querendo botar isso para trás. Vocês falaram aí, bom, vocês acabaram de falar uma coisa que é a história do trabalho em conjunto. Lá no Lia Campus, é comum você ter projetos de atividades, projetos didáticos pedagógicos que articule pelo menos uma parte ou a maioria dos professores? É comum acontecer? Sim. Nós temos assim, como uma coisa que todo ano tem sistemática, nós temos uma espécie de uma feira de ciências, que chamam de... já teve vários nomes, né? Show de calouros, é um momento onde o aluno nos mostra aquilo que ele aprendeu com os professores, agregado a conhecimentos que eles têm da vida dele. Então, já se mudou muito os temas. Eu gosto muito de chamar feira de ciências, é antigo esse nome, né? Mas é como se fosse, é um momento que o aluno nos apresenta conhecimento. Eu acho aquilo muito legal. Eu já tive várias apresentações de eu assistir, de eu ficar emocionado, mas foram muitos. Teve uma professora de inglês que fez uma espécie de... eu não assisto muito televisão, aquele programa, né, de cozinha, uma disputa, né? Masterchef, isso, eu não sou muito de televisão, mas é isso. Olha, foi um negócio tão bonito, a dedicação daqueles alunos. Depois eu conversei com a professora de artes e a professora de inglês. Eu me contive nas minhas lágrimas de tanta emoção, porque elas conseguiram fazer com que os alunos ficassem tão compenetrados e tão dedicados ao trabalho, e um trabalho grandioso. Foi um trabalho da professora de artes junto com a professora de quê? De inglês. De inglês. Isso. Certo. Mas isso é um momento. Aí teve outros trabalhos. Teve um trabalho de geografia com história sobre empreendedorismo. Também foi maravilhoso. A gente descobriu o quanto de empreendedores tinha no Lia Campus, eles contando as histórias. Olha, teve uma história lá tão interessante de um aluno que ele ganhava dinheiro assim. Uma das formas que ele ganhava dinheiro. Ele comprou 6 bicicletas, certo? Ele comprou 6 bicicletas e ele foi para uma praia, agora não lembro, não recordo o nome, e ele botava os turistas nessa bicicleta, nas 5 bicicletas, e ele ia na frente. Então ele ia passeando por essa cidade praiana e contando sobre as particularidades, as coisas interessantes da cidade. E com isso ele ganhava um dinheiro. E ele me falou bem assim: professor, se eu tivesse um ensino médio, eu teria uma carteira, eu não sabia que existia essa carteira, para poder habilitá-lo a poder fazer um trabalho mais profundo. Aí eu fiquei vendo, olha a importância, às vezes, de ter sim, um certificado. Mas eu também penso assim, poxa, tomara que ele esteja aqui no Lia Campus para estudar e aprender e crescer, porque todo mundo cresce quando estuda. Ou que ele não venha só aqui simplesmente para ter o certificado, para ele conseguir a tal carteira lá de habilitação, para ele poder trabalhar mais com turismo. Um turismo e um trabalho que ele criou. Eu achei aquilo assim maravilhoso. Então, foi uma história que eu descobri através de um trabalho de empreendedorismo da professora de Geografia e de História. Sensacional. Aí eu falei, cara, entendeu? Então, tem esses trabalhos sim. No Lia Campus, esses trabalhos existem. E isso acontece sempre, né? É uma rotina. Sim, isso tem. Beleza. Agora, uma pergunta, Marcos. Você disse assim, sobre ele não... Eu vou falar como é que eu entendi você falando, tá certo? Aí você me corrija se você achar que eu não entendi corretamente. Mas você disse assim, eu queria tanto que eles pudessem estar no Lia Campus, não por conta da certificação. Somente isso, mas você queria então que eles estivessem lá no Lia Campus com que objetivos? Que não fosse esse? Aprender a ler e escrever direito. Peraí, só um pouquinho. É porque, inclusive, isso que você está falando... tem a ver, eu acho, com o que a Antônia falou. A Antônia antes falou assim, poucos querem seguir os estudos, poucos querem passar do ensino médio, né? A minha pergunta é mais ou menos o seguinte: se eles estão indo para lá, para a escola, não é porque eles acham que essa escola vai ajudar em algum projeto que eles têm? Sim. Mas assim, que não fique restrito a simplesmente ter um canudo, entendeu? Um certificadozinho, que ele aproveite aqueles 2 ou 5 anos que ele tenha de Lia Campus para crescer intelectualmente. Todos nós precisamos crescer intelectualmente. Qualquer ser humano tem que crescer intelectualmente, entendeu? Então eu vejo problemas gravíssimos de leitura e escrita, de compreensão de mundo, entendeu? Então, isso que a Antônia falou, olha, eu ensino pelo menos o good morning para eles.
é outra tecla que eu também converso muito, bato muito, essa coisa do mínimo necessário, do simples. Ele não pode sair do Lia Campos sem aquele mínimo de inglês, aquele necessário de inglês, de história, de geografia, de português, matemática. Então, não pode passar um aluno por ali sem esse mínimo necessário. E simplesmente, ao final, dá a alegria dele ter um certificado para ele arranjar um emprego ali, ou que deixem ele trabalhar por conta de uma carteira de turismo, tá? Porque só tem se tiver o certificado. Assim como o Nordestão só contrata o rapaz para trabalhar se tiver o ensino médio. E às vezes o cara vai ser um açougueiro, não sei por que um açougueiro precisa ter um ensino médio completo. Mas aí isso já é um outro assunto. Então são temas impeditivos do mercado de trabalho que são impeditivos por quê? Porque precisa-se daquele certificado. Então um aluno, ele olha para o certificado e faz, preciso do certificado. Ele não pensa, precisa aprender. E eu nunca vou desistir disso. Mas perceba. Tem que aprender. O certificado é uma consequência. Não, tudo bem. Mas aí, Marcos, veja só, vamos mastigar um pouquinho o que você está falando. Eu acho isso muito importante. Você mesmo falou que eles não precisam da escola ou da educação para um futuro, porque o futuro é agora. Você falou algo parecido, né? O futuro é agora. Isso. Né? Então, assim, se o futuro é agora, o emprego lá de empacotador do Nordestão é agora. Então, a certificação é agora. Tudo é agora. Sim. Né? Então, a minha pergunta seria, o lugar da sua questão seria para eles ou seria para nós, professores? Ou seja, eles vêm para a certificação porque o futuro é agora. Eles estão atrás da certificação porque o futuro é agora. A gente não tem como, digamos assim, não tem como a gente questionar isso porque é um dado da realidade. Sim. Só que a possibilidade deles aprenderem, né, como desdobramento do certificado, é também resultado de como que nós, professores, vamos agir nesse lugar, né? Ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, assim, vamos pensar assim, já que estamos ali, vamos aprender, vamos estudar, vamos crescer. Detalhe, o Estado oferece, assim como a rede privada também oferece certificados em 24 horas, né? O privado o setor privado tem um de 24 horas, de uma semana, digamos. O Estado também oferece. Esse é aquele serviço dos provões de banca, né? Então, para o imediatista, existe. Eu nunca aconselho fazer aquilo. Eu sempre falo, isso aí é para quem está na urgência, emergência, não vá para aí, não. Mas é um serviço que o Estado e o setor privado oferecem. De uma semana tem o seu certificado concluído e papapá. Um paga R$700, o outro é de graça. Agora, essa situação do aluno que vem atrás do certificado, do Lia Campos, e somente atrás disso, eu tento convencê-lo, nunca vou obrigar ninguém a nada, mas eu tento convencê-lo de que ele pode aproveitar aquele tempo que ele vai passar ali com a gente para crescer intelectualmente. E quando eu falo que a vida deles já está valendo, e já é de agora, que ele tem essa pressa, mas a pressa dele tem 2 anos. E assim, existe a vida dele, existe a vida de nós professores, mas no geral existe a vida da sociedade. Estamos todos juntos, porque uma sociedade educada é bom para todo mundo, isso é sem dúvida. A gente vai colher frutos, isso é muito certo. Eu gostei. Você acha que esse sentimento de estar indo para o Lia Campos em busca da certificação, você acha que é um sentimento da maioria, é um movimento da maioria dos alunos? É a maioria. Beleza. Você acha também, Antônia, que é a maioria? Conectando aqui meu microfone. Sim, com certeza. Né? Assim, eu acho. Agora apressados. Isso. Mas às vezes não tem como a gente sentindo, né? Porque se a gente for fazer visualmente ou o que eles falam, né? Eu acredito que sim.
Antônio, eu estava até conversando com a Alessandra, nós não temos isso, esses dados, essas informações com muita precisão, não. Nós trabalhamos com sensações, né? Nós trabalhamos com sensações, a gente percebe. Então, eu tenho isso percebendo que eles são apressados pelo certificado. Tanto quando chega no final do semestre lá, que é a hora de concluir, eles ficam mais nervosos. O professor que está que entregar uma nota para ele, porque se não entregar, ele ele vira bicho dentro da escola, né? Porque, Marcos, como você já trabalha mais, né, nessa escola, é isso? Sim. Eu acho que você percebe isso com mais clareza, né? É verdade, Antônia, porque eu tenho acesso a muitos professores, à secretaria e a praticamente muitos alunos, né? Então, eu vejo, eu sinto, vamos dizer que eu sinto, eu tenho mais exemplos na minha frente, assim, sobre esse tema, sabe? Sobre esse tema. O que eu vejo, Alessandra, é o seguinte, porque, assim, quando eles chegam, é aquela necessidade logo, né, da conclusão. Porque eles passaram já tanto tempo fora da sala de aula, e eu digo, gente, mas vamos ter calma. Não adianta só você querer ter uma nota. Não é só uma nota, eu digo para eles. Vocês têm que pensar também no futuro de vocês. E muitas vezes eu falo essa questão, você fala a questão do embalador, do empacotador. Gente, eu não quero que vocês sejam somente explorados. Eu não quero que vocês tenham essas eu digo até assim, são usam um termozinho que eu não estou lembrando agora. Subempregos. Não só o subemprego, eu quero que vocês sejam formados, tenham outras profissões. Precisamos de pessoas. Eu sabe, sempre incentivá-los. Mas a gente sabe que a realidade é distinta. E seria até. A gente não tem assim um levantamento de quantos conseguiram fazer, eu não sei, assim, fazer uma faculdade. Eu não tenho contato com esse aluno, até porque Exato, a gente, no semestre, entram novas turmas, então é uma coisa muito apressada. A gente não, quando alguém fala e diz, professora, fulaninha está fazendo faculdade, alguém diz, professora, estou fazendo uma faculdade na UNP, eu tenho alguns alunos, eu acho que eu poderia agora até, isso é bom, começar a anotar isso, porque é bom a gente ter esses dados para poder, né, Marcos, dizer... Saber o tamanho, exatamente, sem dúvida. Nós já temos pessoas formadas nessa área. Eu sempre cito o exemplo de aluno que já tem alunos mestres, já tem alunos até doutores. Eu tenho alunos que são doutores, superaram até a professora, porque a professora não fez o doutorado. Mas eu já tenho alunos que como eu trabalhei com diferentes realidades muito distintas, até cursinho da UFRN eu já dei aula, então eu tenho alunos doutores, né? Eu tenho aluno mestre. Mestres, eu tenho vários alunos mestres e graduados, né? Mas, assim, eu perdi esse feedback com os alunos, né? Eu não tenho esse dado, né? Assim, gostaria muito de ter, eu gostaria, para poder mostrar para os alunos, tá vendo como é possível? De todo, essas informações por todo, porque nós temos ali em média 2.000 alunos por semestre. Liacampos é um colégio bem cheio. A gente praticamente se torna impossível no trabalho de a gente saber exatamente o que acontece com essas pessoas a cada 6 meses. Mas pelo menos uma pequena amostragem de alguns alunos já seria interessante. É verdade. Eu não conseguiria saber da vida de todos os alunos da Antônia. Seria uma tarefa muito árdua pegar todos os alunos da Antônia. Mas assim, um pequeno grupo que a gente escolhesse aleatoriamente mesmo e a gente pudesse acompanhar de alguma forma. O método, não sei. Mas que seria interessante, porque aprimoraria as próximas conversas da gente. Daqui a 3 anos, tendo uma conversa sobre um grupo que foi acompanhado pós-Liacampos, a conversa já estaríamos em outro patamar, outro nível. Se vocês pegarem... Desculpa, diga, Antônia. A dificuldade, eu acho, muitas vezes, é o seguinte. Sabe que os alunos, eles trocam muito o número do celular. Eles trocam muito de chip. Eu percebo isso. É verdade. Eu acho que a escola, ela sabe que o aluno se matricula e dá um endereço e o número do telefone X, mas no final ele já tem se mudado também daquele. Ainda tem isso, viu, Antônio? Outra promoção. Diferente de nós. Por exemplo, eu tenho meu telefone, não esse
esse do WhatsApp é diferente do... Eu tenho um telefone que eu já tenho 15 anos, telefone. Isso é um Deixa eu dado. fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, desculpa. Não, tudo bem. É porque isso que vocês falaram agora me ocorreu o seguinte, né? Eu não sei. Vocês não acham que a vida deles, dos seus alunos, tem muita imprevisibilidade? Tem. Certeza. Muita. Porque vocês estão falando aí da troca de celular, né? Então, uma vida tão imprevisível, eu vou fazer uma provocação. Bem imprevisível. É possível a gente lidar com o imprevisível, com rotinas tão previsíveis na escola? Ixi, fomos agora uma pergunta bem filosófica, viu? Você tocou assim. Não sei. Não sei. Vamos tentar, né? Não, mas então, Verdade. percebem? Se você tem um aluno que uma das características dele, principal, eu estou deduzindo do que a gente está conversando aqui, é a imprevisibilidade, ou seja, ele não sabe se ele vai conseguir dar conta do semestre, por conta da rotina dele. Ele não sabe nem se vai ter o mesmo número de celular daqui a 2 meses ou daqui a um semestre. Ele não sabe se vai ter o mesmo emprego. Ou seja, a vida dele é cheia de imprevisibilidades. Como esperar desse aluno que ele cumpra rotinas previsíveis, ir para a aula todos os dias, assistir, seguir linearmente o conteúdo, esperar terminar um curso em 1 ano ou 2 anos para poder ter aquele certificado? O que é que vocês acham? Olha, uma coisa tem a nosso favor, né? Nós temos hoje em dia essa coisa da... Nós temos essa coisa dessa... Hoje em dia nós temos muitas informações, né? A informação, graças a Deus, está descentralizada. Às vezes eu quero... Nesse momento agora de pandemia, eu precisei encontrar alguns alunos. Eu não tinha o telefone deles, mas eu fui através de um, pum, daqui a pouco eu encontrei aquele aluno. Não é tão difícil não, viu? Não é tão difícil. Dá para a gente encontrar, porque esse negócio dessas informações aqui por telefone, WhatsApp, aqui, a gente encontrou aluno que você nem imaginava. Tinha aluno até que não estava mais assistindo aula, nós encontramos. E ele voltou, na pandemia ele voltou. Eu falei, ó, um fenômeno. Sem pandemia não estava estudando, na pandemia voltou. Eu tenho dito, nas reuniões que eu tenho participado, que aquelas escolas e aqueles professores que antes da pandemia tiveram essa sensibilidade, essa preocupação de ter laços com os alunos, você está falando que conseguiu, que ligou para um, que ligou para o outro, que ligou para um, que ligou para o outro. Foi. Professores e escolas que tiveram esses laços constituídos antes da pandemia, com a pandemia, elas tiveram mais condições e mais facilidade de restabelecer as ligações, né, com os alunos. 1000 vezes. Inclusive, Alessandro, o trabalho no Lia Campos começou através desses professores. Uhum. Não, no meu caso não aconteceu, Marcos. É porque eu estava de licença prêmio. Sim, foi. Você estava numa situação, era. Exatamente. E assim, eu tenho uma resistência, porque como eu já tive problemas... Exatamente, hein, Antônia? Já fui afastada de sala. Isso. Eu passei por um processo muito barro. Então, eu não faço isso também. Meu celular particular, né? Isso, é uma situação importantíssima. Esse contato por celular. Eu sei que alguns colegas fizeram, inclusive a gente teve depoimentos, não no grupo da escola, mas pessoalmente alguns colegas me relataram dificuldades, né? Isso. De inclusive dizer, os alunos estão me esculhambando já, né? Mas assim, eu não tive esse contato pelos telefones, porque eu não tive acesso realmente. Eu tenho uma certa resistência do meu telefone particular. Mas é verdade, Antônia, e é um direito seu. Eu gostaria de ter comprado outro aparelho, outro chip, mas assim, até a questão da gente ter acesso a comprar um novo aparelho, eu não tive condições, porque está tudo verdade. Caro. Para vocês terem ideia, eu tive que ceder meu computador para o meu sobrinho, porque a mãe dele não estava com condições, porque eles estão em escola particular, de arcar com um computador nesse momento, porque está tudo muito caro.
E, assim, realmente eu senti necessidade de ter. Eu gostaria de ter tido, não o meu particular, Claro. mas ter um só para os alunos, tá entendendo? Eu gostaria. Porque eu Olha não só, tenho medo desse isso, contato, não. Eu tenho medo do contato do meu telefone particular. isso é uma realidade, viu, Alessandra? Porque eu Muitos fico ouvindo professores, relatos dos colegas, né? isso, Certo. existe uma grande parte de professores, Em detalhes. e isso tem uma grande parte de professores que não querem esse contato íntimo de telefone, de WhatsApp com alunos. Eu sou um dos. E tem professores que não, levam isso numa boa, tranquilamente. Eu até admiro. Eu falei, rapaz, que eu não conseguiria ter isso não, esse acesso a tantos grupos. Mas eles conseguem. E foram esses que nos ajudaram muito, como você bem falou. Isso que a Antônia falou é uma realidade, e isso que você falou também aconteceu. De fato, quem começou esse trabalho de encontrar os alunos foram esses professores que já tinham esses acessos antes da pandemia, com várias e várias turmas, entendeu? Nos facilitou muito, isso é verdade. Agora tem essa coisa de professores que, não, a minha intimidade eu não vou compartilhar com ninguém e tal, e eu falei, isso foi respeitado. Mas o que é que vocês acham? Nesse momento de pandemia, qual estratégia teria que ser utilizada? Inclusive você, Marcos, mesmo falou que o Zap acabou que foi a principal ferramenta que você utilizou nesse momento. Sim. Seria apenas isso, ter um outro chip para fazer esse tipo de relação com os alunos? Você acha que essa estratégia daria certo? Seria suficiente? Essa daria certo, mas também teve professor que, por exemplo, falou, bom, digamos, eu, professor Marcos, eu tenho acesso a todos os alunos sem nenhum problema. Pronto, então o professor de física foi e falou, então, Marco, passa aí meus trabalhos para eles. Pronto, aí eu fiquei conduzindo, terceirizando esses envios de recebimento de trabalho. Teve isso também. Teve esse caminho também. Sei. Não, mas assim, Alessandra, se a gente for falar mesmo, você disse, perguntou, você acha que só isso é suficiente? Não, né? Claro que não. Mas, como eu tinha falado antes, a gente não teve nenhuma política pública em relação a isso, nem para professor nem para aluno. De acesso amplo à internet, de acesso a aulas pela TV aberta. Nós não tivemos, infelizmente. Eu acho que daria para ter sido feito, eu acho que faltou, eu acho que deve estar faltando, não sei, eu acho que tudo vem de cima, assim, os incentivos, né? A gente sabe que esse governo federal, infelizmente, ele não se preocupou, nem se preocupou e nem vai se preocupar. Poderia ter sido feito muito mais coisa. Mas que bom que o Lia Campos encontrou essa estratégia e Marcos, ele é especializador. É Marcos. Mas veja só, a minha pergunta é o seguinte, vocês tinham algum grau de resistência a essa estratégia. Ela se revelou uma estratégia exitosa. E agora? É possível vocês adotarem essa estratégia ou vocês acham que essa estratégia poderia ser melhorada ou poderia ter outras além dessa? Deixa eu te contar uma coisa. O professor ceder o seu número Zap, seja... Porque, assim, mesmo se você tivesse 2 chips, um apenas para trabalhar com os alunos e o outro para o seu uso pessoal, familiar, a relação desse outro chip ainda é uma relação você direto com os alunos. Né? Não deixa de ser. Só mudou que é com um número específico. A pergunta é, essa estratégia, ela funciona, não funciona, teria que ser compartilhada com outras? Como é que vocês estão pensando agora? Porque foi essa estratégia que viabilizou o contato com os alunos. Vai falar, Antônia? Posso falar? Marcos, depois eu falo, eu dou minha opinião, pode falar. Diga aí, Marcos. Deixa eu falar sobre essa tecnologia pop do WhatsApp. Antes dessa pandemia, eu tinha um problema muito sério de comunicação com a escola, assim, no geral. Por exemplo, um dia de muita chuva à noite, a Bernardo Vieira estava alagada, não tinha condição de professor chegar à escola e naquele dia não ia ter aula. O que acontecia? Tinha professor que chegava lá aos trancos e barrancos, assim como os alunos. Chegava lá na hora, não tinha condições de ter aula. Aquilo me incomodava demais. Então, eu me juntei com alguns professores
e com a Elaine, isso antes da pandemia, a Elaine, nossa coordenadora, eu falei, pessoal, que tal a gente fazer uma rede de comunicação através de WhatsApp? Por coincidência grande, pode acreditar, chegou a pandemia e essa ideia de se comunicar através do simples WhatsApp, através de grupos, eu teria, por exemplo, 12 grupos de WhatsApp à noite, por exemplo, onde aqueles grupos onde só o administrador fala, ninguém conversa, não tem esse tipo, né? Você pode configurar, pronto, para informar coisas do tipo, pessoal, hoje temos aula normal, hoje pode vir sem farda, hoje o professor de física não vai aplicar a prova. Informações de âmbito geral que eu não tinha essa tecnologia para falar com eles, não tinha. O que eu fazia era aquele de última hora, eu ligava para um professor, tenta encontrar aquela turma tal e avisa para eles que hoje não vai ter aula, por exemplo. Então, a gente ia sistematizar, e isso vai acontecer, esse sistema de informações através do WhatsApp, onde a gente vai cadastrar as turmas e criar esses grupos onde só quem fala é o administrador. Caso a gente precise se comunicar alguma coisa, você pode configurar o grupo para que eles possam falar alguma coisa. Mas, no geral, vai ser isso, para evitar conversinhas alheias ao foco, que era a informação. Então, esse aparato de WhatsApp, ele iria se formar naturalmente. E se mostrou muito eficiente agora nessa pandemia. Nos ajudou bastante a encontrar essa turma que estava toda em casa. Chegou para ficar isso aí. O simples WhatsApp. O simples WhatsApp. Uhum. Ok. Pessoal, já são 11h15. Antônia, você queria comentar essa parte aí? Não, só um breve comentário. Diga. Quando você... Eu concordo, Alessandro, quando você disse assim, Antônia, mas não vai se expor do mesmo jeito? Mas uma coisa é você ter um telefone que você tem há anos. Você monitora com a sua família, com seus amigos, né? É uma coisa pessoal. E esse telefone seria assim, tipo um institucional. Sim. Não vou expor, mas é institucional. Seria uma coisa institucional. Entendi. A questão é essa. É institucional e particular. Claro, não, tudo bem. Ficou claro. Não, sem problema. Pessoal, já são 11h15, né? Já entrando para quase 11h20. Eu sei que vocês estão aí com outras atividades. Eu só queria saber se vocês topariam a gente dar continuidade a essa conversa em outro momento. Vocês vão comentar essa possibilidade? Sim. Com certeza, Alessandro, claro. Pode ser? Então, pronto. Eu tenho outras coisas, outras questões que eu gostaria de perguntar para a gente conversar. E aí a gente, se for o caso, eu vou ver com outras pessoas. Eu pediria a vocês, caso vocês tenham disponibilidade, né, de tentar falar para outros colegas, tá certo? E de como é que aconteceu isso, fiquem bem à vontade, porque a adesão para esse modelo aqui ficou muito complicado pelos tempos naturais das pessoas, né? Mas seria muito importante que a gente tivesse uma maior adesão para poder viabilizar a atividade, tá bom? Tá certo, Alessandro. Então, eu agradeço imensamente, muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado, Marcos. A gente vai fazendo contato, então, tá bom? Tá. Combinado, foi joia. A gente é mútuo, né? A troca mútua. Isso. Eu adoro conversar com vocês, porque eu cresço muito e tá aí, começa a aparecer ideias, né? Aí eu espero que vocês já possam botar em prática uma dessas ideias aí que apareceu muito rodada. Já apareceu mesmo. Obrigado, viu, minha gente? Um beijo tudo bom para vocês. Abraço. Tchau.